Pessoal, e aí, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos estudos, à nossa aula. Vamos hoje continuar com hidrografia. A aula passada nós vimos os conceitos hidrográficos e agora nós vamos começar a ver especificamente sobre as bacias hidrográficas do Brasil, tá? Vou pedir para vocês pegarem, no caso, o teu livro 2, nós estamos no livro 2, ok? Ainda estamos na frente B, certo? Então, na verdade, se você for ver, nós estamos no mesmo conteúdo que nós tínhamos começado a aula passada. Só que a aula passada eu falei mais dos conceitos, como eu disse para vocês, que não está tão explicadinho, né? Ele está no meio do texto de bacia hidrográfica. Então, é o livro 2, certo? Frente B, na página 623. Então, vamos lá? Bom, vocês devem estar lembrados que nós vimos na aula passada, né, na última aula, sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Então, nós temos um mapinha, aquele mapinha que nós vimos na última aula. Então, nós temos as bacias principais, que é a Bacia Amazônica, Tocantins, Araguaia, Parnaíba, São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai. E todas as outras são as bacias secundárias. O que nós vamos estar falando? Nós vamos estar falando agora de cada uma dessas bacias principais. As secundárias eu não vou focar tanto no momento, tá? Então, a gente vai falar mais das principais. Então, vamos começar? Primeira bacia, Bacia Amazônica, tá? Bom, quem é a Bacia Amazônica? Primeiro que ela é a maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo. Maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo, tá? Ela abrange toda essa área aqui, que inclusive, como eu falei para vocês, não é uma bacia exclusivamente brasileira. Dá até para você ver que alguns dos mais importantes afluentes nascem fora do território brasileiro, né? E aí ele basicamente, vou aumentar um pouquinho aqui, né, para a gente conseguir conversar um pouquinho mais, você percebe que ele nasce fora do território brasileiro e deságua dentro do Brasil. Então é uma bacia que ela é não só a maior parte brasileira, mas ela abrange boa parte dos países na região da Amazônia, tá? Quando eu falo especificamente do rio Amazonas, o que eu posso dizer sobre ele? Primeiro que é o maior rio em extensão do mundo, seguido do rio Nilo, depois o rio Mississippi, nos Estados Unidos, e é o rio em maior quantidade de vazão de água do mundo, seguido do rio Congo, na África. Por que ele é um rio de maior vazão, né? Porque ele recebe água dos dois hemisférios, tanto do norte como do hemisfério sul. Então, o que acontece? Ele pega a época da chuva dos dois hemisférios. Fora que sobre aqui a Amazônia eu tenho um clima tipicamente equatorial, que é um clima que chove bastante. Consequentemente, o que vai acontecer? Você vai ter sempre uma grande quantidade de água, né, que não só corre nos rios da Amazônia, como inclusive na bacia do rio Amazonas. Aonde que o rio Amazonas nasce? Ele nasce no Peru, pessoal. Então, aqui, ó, no mapinha, dá para vocês, deixa eu diminuir aqui, dá para vocês visualizarem que ele tem aqui a nascente, tá? Ele nasce com o nome de rio Vilcanota, certo? Mas aqui no Peru ele é mais conhecido como o nome de rio Maranon. Então, ele dentro do Peru, ele não recebe nome de rio Amazonas, então ele vem mais como o rio Maranon. Quando ele entra aqui, ó, no Brasil, no estado do Amazonas, aí ele passa a se chamar rio Solimões, Solimões, tudo aqui no Amazonas, até chegar na região de Manaus. Quando ele chega na região de Manaus, ele vai se encontrar com as águas do Rio Negro. É o famoso encontro do Rio Negro e Solimões, e aí passa a se chamar Rio Amazonas. Então, como Amazonas é daqui de Manaus até a Foz. Só que eu tenho que considerar o Amazonas não só esse trecho, que ele recebe o nome de Rio Amazonas, como o Solimões, como também fora do território brasileiro. Ok? Tá. O rio Solimões, pessoal, ele tem uma coloração, uma cor bem vermelha, bem barrenta, tá? Então, as pessoas aparentemente parece que a água tá suja, mas não é que tá suja, né? Na verdade, ele transporta muitos sedimentos que dá essa coloração meio avermelhada. E o Rio Negro, ele recebe esse nome porque ele transporta sedimentos com muita matéria orgânica. Então, a matéria orgânica geralmente tem coloração escura, então as águas ela vem com um tom mais escuro. E aí o encontro dessas águas com o tom negro escuro e com um tom avermelhado, as águas não se misturam, então é até um ponto turístico, né? Quem de repente quiser conhecer uma hora na região de Manaus, ok? Bom, é uma bacia que boa parte percorre áreas de planície, então pelo menos 23 mil quilômetros são navegáveis, sendo que o rio Amazonas é um rio genuinamente dentro do Brasil de planície, então ele é usado como hidrovia, e você tem vários trechos de afluentes que também são navegáveis,
tá? Porém, quando eu falo a bacia amazônica é a bacia que tem o maior potencial hidrelétrico do Brasil. É a bacia que tem o maior potencial hidrelétrico do Brasil. Só que cuidado com uma coisa, esse potencial estão nos afluentes do Amazonas, nos afluentes, e não, no caso, no rio Amazonas, porque o rio Amazonas é um rio de planície. E para ter potencial hidráulico, tem que ser um rio de planalto, com queda d'água, com corredeira, que vai gerar energia, ok? Quais são as usinas mais famosas? Eu coloquei aqui, ó, Balbina, que fica aqui na região próxima a Manaus. Nós vamos ver na parte de hidrelétricas, tá? Em recurso energético, é uma das usinas mais impactantes, né? Uma das que mais geraram impacto da Amazônia, foi a usina de Balbina, tá? Aí nós temos aqui nesse rio aqui, ó, que é o Rio Madeira, que é um dos mais importantes afluentes do Amazonas, que nasce aqui em Rondônia. Eu tenho duas usinas, que é a usina de Jirau e Santo Antônio, e aqui nesse mais ou menos nessa região aqui, ó, que não mostra aqui o mapa, eu tenho o Rio Xingu, onde eu vou ter a maior usina totalmente brasileira, que é a usina de Belo Monte, ok? Então, bacia amazônica, maior bacia, maior bacia não é totalmente brasileira, é uma bacia usada tanto como hidrovia, principalmente o rio Amazonas, como vários afluentes, inclusive esse rio Madeira, ele é muito usado como hidrovia, apesar de ser de planalto, ele tem vários trechos navegáveis, certo? Então, grande parte da produção aqui do norte, do centro-oeste, é escoado via hidrovia da bacia amazônica, ok? Bom, outra bacia hidrográfica que é considerada de maior aproveitamento e é uma das mais importantes economicamente falando é a bacia do Paraná, certo? Então, ela é de maior aproveitamento hidrelétrico do Brasil. Ela percorre áreas de planalto, por isso que eu tenho tantas usinas hidrelétricas, porque os rios têm potenciais, né? E eu estou numa região de grande concentração industrial, então eu gero energia para abastecer essas indústrias. Ora, se eu falar especificamente do Rio Paraná, o Rio Paraná ele não tem uma nascente, tá, gente? Como assim, Celilza? Não, não tem. Tá vendo esse rio aqui, ó? Esse rio aqui é o Rio Paranaíba. E esse rio aqui, ó, é o Rio Grande, que faz divisa com São Paulo e Minas Gerais. Ao encontrar o Rio Grande aqui com o Rio Paranaíba, que faz divisa Goiás e Minas, Minas e Mato Grosso do Sul, Paranaíba, a hora que eles se encontram aqui, ó, abaixo, né, de Paranaíba, do município de Paranaíba, forma o Rio Paraná. E aí o Paranazão, ele continua, sai daqui, ó, do Paraná, e entra no Paraguai e na Argentina e sai do território brasileiro. Então, o Paranazão como o Paraná é só esse trecho aqui, ó. É daqui da sua nascente até aqui ele saindo aqui depois de Itaipu. Aí tá fora do território brasileiro, tá? Aqui, como eu disse para vocês, todos esses rios que desagam aqui, ó, o Tietê, que é o mais importante, que depois, quando a gente for falar da região sudeste, a gente destaca ele. Você tem o rio Paranapanema, que é extremamente importante. O rio Iguaçu, aqui onde você tem as cataratas de Iguaçu, é um afluente do Paraná. Aqui do lado do Mato Grosso do Sul, eu tenho o rio Amambai, rio Iviema, rio Pardo, que é extremamente importante para a gente, tá? Sucuriú, né? São rios que são todos fazendo parte da bacia do rio Paraná, tá? Essa bacia tem grande potencial hidrelétrico instalado, como eu disse aqui, ó, de maior aproveitamento. Só que no Rio Paraná eu tenho 4 usinas. A de Ilha Solteira, a de Jupiá, desculpa, faltou o P aqui, é Jupiá, Porto Primavera e a Binacional Itaipu. Ora, aonde está a usina hidrelétrica de Ilha Solteira? Ilha Solteira está aqui, ó, tá vendo esse vermelhinho? Ó? Ilha Solteira aqui. Aí depois nós temos, descendo Ilha Solteira, nós temos a usina de Jupiá, bem aqui assim a verdinha, Jupiá, certo? Aí descendo nós temos a usina de Porto Primavera, aqui a verdinha aqui, certo? Que é conhecida como Porto Primavera, mas chama-se Engenheiro Sérgio Mota. E aí nós temos Itaipu lá embaixo. Perceba que Itaipu e Ilha Solteira estão com a cor vermelha. E Jupiá e Porto Primavera estão com a verdinha, por causa disso aqui, ó. O que acontece? Como o Rio Paraná ele foi muito represado, hoje dá para você navegar nas águas do Rio Paraná. Só que como eu tenho as usinas ela passa a ser um obstáculo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, Porto Primavera. Então, você está navegando, está descendo o rio. Como é que eu vou passar pela usina?
Então, eu tenho que ter um sistema de eclusas, certo? E no caso, as únicas usinas no Rio Paraná que tem um sistema de eclusa que vai nivelar a água, né, para que uma embarcação ou suba ou desça o rio, você tem que ter um sistema que vai nivelar a água, porque existe um desnível entre a altura da água da represa com o nível do rio. Então, se eu vou sair daqui para cá, eu tenho que ter um sistema que vai nivelar. Ou a água vai baixar ou essa vai subir, certo? E as únicas usinas no Paraná que tem eclusa é a de Jupiá e a de Porto Primavera. Então, Ilha Solteira, você não consegue vir daqui e passar pela usina. Por isso que existe esse canal chamado Canal de Pereira Barreto, tá vendo aqui, ó? Então, eu venho do Tietê, entro pelo canal e consigo aqui, ó, navegar por essas usinas, ó, São Simão, tá vendo? Ó, essa aqui também, ó, não tem eclusa, então daqui eu não passo, ó. Então eu navego daqui a aqui, aí entro aqui no canal Pereira Barreto, vou por aqui, navego todo o Paraná até Itaipu. Itaipu não tem eclusa. Aí volto de novo, tá? Não esquecer que Itaipu é binacional, ou seja, ela é uma usina que pertence ao Brasil e ao Paraguai. 50% da energia vai para o Brasil, 50% da energia vai para o Paraguai. Quem não usar totalmente essa energia, só tem que vender para o outro. Então, praticamente 90% da energia da usina de Itaipu vem para o Brasil, ok? Aí eu queria uma atenção especial de vocês aqui, ó. Vou até aumentar aqui, ó. Nessa região aqui, pessoal, nós temos a hidrovia Tietê-Paraná. Gente, para que serve uma hidrovia? A hidrovia, naturalmente, ela pode ser usada num rio de planície. Mas se um rio for de planalto, como é o Paraná, e ele for muito represado, dá para você navegar tranquilamente. E no caso, no Rio Paraná, nós temos uma importantíssima hidrovia no Brasil, porque fora do Brasil a gente vai ver que existe uma outra, que é a chamada hidrovia Tietê-Paraná. Como que é essa hidrovia? Então, a Tietê, eu navego do Tietê, que é aqui, mais ou menos no município de Conchas, no interior de São Paulo, tá? Não esqueça que o Tietê, ele nasce antes da cidade de São Paulo, passa pela cidade de São Paulo, você pode ver que quem conhece o Tietê em São Paulo, ele parece mais um córrego do que um rio. Por quê? Porque ele está no curso superior do Tietê. Aí ele vai receber água de diversos afluentes, ele vai aumentando o seu volume, ele se torna um grande rio. É o rio mais importante, é o afluente mais importante do Rio Paraná. Quem quiser prestar vestibular na região sudeste, sempre cai vestibulares em São Paulo, o Rio Tietê, então fique atento a ele, tá? Mas é mais ou menos no curso médio do Rio Tietê, eu posso navegar, certo? Pelo Tietê. Aí eu posso pegar o canal de Pereira Barreto e navegar esse trecho do Paraná, ou eu venho para o canal, volto aqui, passo pela usina de Jupiá, na região de Três Lagoas, que eu acho que muita gente conhece, certo? Passo pela usina de Porto Primavera, aqui, e vou até Itaipu e volto. Deixa eu diminuir aqui, ó. Eu vou até Itaipu e volto. Eu não passo daqui para lá, não vai, porque você não tem eclusa. Então, eu navego daqui, Tietê. Então, Tietê, Paraná. Essa é uma das hidrovias mais importantes do Brasil, tá? E nós, Mato Grosso do Sul, somos privilegiados, porque nós somos banhados por essa hidrovia, ok? Então, a Bacia do Paraná é a bacia economicamente mais importante, é a bacia de maior potencial instalado, de maior produção de energia elétrica. De boa? Bom, outra bacia que também faz parte, né, de toda a chamada Bacia do Prata é a Bacia do Paraguai. Então, esse mapa dá para a gente visualizar, ó. Aqui é o Tietê, que a gente estava mostrando. Esse aqui, ó, é o Rio Grande e aqui é o Rio Paranaíba. Então, aqui começa o Paranazão. Aí vem o Paraná aqui, Paraná, 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 Itaipu, certo? Aí ele sai do Brasil, ó. Ele entra fazendo divisa com o Paraguai e com a Argentina esse marrom, o amarelinho Paraguai, faz divisa aqui, ó, com o Paraguai e a Argentina, vem, bem nessa pontinha, ele vai se encontrar com as águas do Rio Paraguai, certo? E aí ele continua com o nome de Paranazão, ó, é o Paraná, vai embora. Aí lá embaixo ele vai se encontrar com essas águas que é do Uruguai. E aí deságua tudo junto.
Por isso que nós falamos que essa área banhada pela bacia do Rio Uruguai, pela bacia do Paraná e pela bacia do Paraguai forma a chamada bacia do Prata ou bacia Platina. Ok? Bom, então vamos lá. Então vamos voltar agora para a bacia do Paraguai. A bacia do Paraguai, então, é essa daqui, ó. Perceba que vai banhar o Mato Grosso e também vai banhar o Mato Grosso do Sul. É a bacia que vai banhar o Pantanal Mato Grossense e que vai ser grande responsável pelas cheias do Pantanal. Porque como o Paraguai é um rio genuinamente de planície, então ele vai ser extremamente importante para hidrovia, ele vai ser usado como hidrovia, certo? Quando começa a chover muito e todos os afluentes começam a desaguar e jogar essas águas aqui no Paraguai, as águas descem tão lentamente que ele não consegue dar vazão, e aí começa a represar e começa a provocar a cheia no Pantanal, tá? Então, por isso que a cheia no Pantanal geralmente acontece depois da época da chuva na nossa região, porque no verão chove aqui, aí até as águas chegarem no Pantanal, já diminuiu a época da chuva, mas aí o Pantanal continua ainda a sua cheia, tá? Tranquilo? Bom, esse rio, o Rio Paraguai é o rio mais importante, ele nasce no Brasil, na região de Cáceres, no Mato Grosso, só que ele atravessa terras paraguaias e argentinas e deságua lá no estuário do Prata, na região de Buenos Aires, certo? E nesse rio, queria atenção especial de vocês, eu tenho a famosa hidrovia Paraná-Paraguai. Lembra que nós acabamos de falar da hidrovia Tietê-Paraná? Então, a Tietê-Paraná é aqui, ó. Esse é o Tietê. Mais ou menos o curso médio do Tietê. Venho, navego aqui no Paraná e vou até Itaipu e volto. Essa é Tietê-Paraná. A hidrovia aqui, ó, Paraná-Paraguai, eu entro aqui, ó, pelo estuário do Prata, grandes embarcações, certo? Entro aqui na Argentina, aqui, ó, pelo Rio Paraná, navegável, navego, Paraguai, navego, e vou até praticamente Cáceres. Então, eu navego de Cáceres, tá? A Nova Palmira, na região do Uruguai, tá? Essa é a famosa hidrovia que a gente chama de Paraguai, Paraná. Então, até aqui é Paraguai, ó. Até aqui é o Rio Paraguai. E aqui para cá ele continua como Paraná, que na verdade é o Paranazão, tá vendo? Ele faz isso aqui, ó, o Paranazão, tá vendo? Ele faz essa curva aqui, ó. Esse trecho não é navegável, tá, gente? Na Argentina aqui, ó, não é navegável, pelo menos até então. Ok? E essa hidrovia, o mais importante porto é o porto de Corumbá, Aladário e depois Porto Murtinho. Ok? Essa é a famosa hidrovia do Mercosul. Ok? E não esquecer que a bacia do Paraguai, junto com a do Paraná, banha o Mato Grosso do Sul. De bom? Bom, bacia do Uruguai. Eu vou usar o mesmo mapa porque ele mostra aqui. A bacia do Uruguai, ele também não tem uma nascente, ele nasce da junção de dois rios, é o Rio Canoas e o Rio Pelotas, aqui ó, na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os dois rios se unem e formam o Uruguai. E o Uruguai vai fazer, pessoal, a fronteira do Brasil, Rio Grande do Sul, com a Argentina. Gente, o Rio Uruguai ele é super mega importante para os gaúchos. Não que não é importante para o Brasil, mas para o Rio Grande do Sul mais ainda, tá? Inclusive, ele faz essa fronteira natural aqui, esse limite natural entre a Argentina e o Brasil, tá? Então, drena as terras brasileiras, argentinas e uruguaias, porque depois ele sai do Brasil aqui, ó, ele vai fazer a fronteira entre a Argentina e o Uruguai, tá? No curso superior, ou seja, aqui, ó, dentro do Brasil, ele tem característica mais de planalto. Então, ele tem um grande potencial hidráulico, mas ainda ele é muito pouco aproveitado. Já no curso aqui, ó, baixo, né, quando já está próximo, aqui tem vários trechos que poderiam ser navegáveis. Então, a bacia do rio Uruguai, no Brasil, é um. A bacia do Paraná, no Brasil, é outro. A bacia do Paraguai, no Brasil, é outra. Só que as três bacias formam um rio só fora. Então, eu chamo de bacia do Prata ou bacia Platina. Ok? Bom, então essas são as 4 bacias. Vamos lá. Tocantins, Araguaia. Como eu falei para vocês, é a maior bacia totalmente em território brasileiro, certo? Porque todos os rios da bacia nascem e desaguam dentro do Brasil. E deságua aqui, ó, no Golfão Amazônico. Você tem um rio Amazonas que vai desaguar aqui também, na região da Ilha de Marajó.
ok? Só que você tem dois rios principais. Esse aqui é o Tocantins, certo? E esse aqui é o rio Araguaia. Aí, bem aqui, ó, nessa pontinha, que a gente chama de Bico do Papagaio, entre o Pará. Deixa eu aumentar aqui, ó, pra gente falar. Ó, bem nessa região aqui, ó, que eu chamo de Pico do Papagaio, que é na divisa entre Pará, Maranhão e Tocantins, que aqui é o estado do Tocantins, tá? Você vai ter um encontro do rio Araguaia com o rio Tocantins. Então, dá uma olhadinha, o rio Tocantins, ele nasce em Goiás, aqui, recebe o Araguaia e ruma ao sentido do Golfão Amazônico, que é esse aqui, ok? O rio Araguaia, eu queria atenção que vocês pudessem olhar aqui para mim, ó, ele vai subindo, então ele faz o percurso que a gente chama de sul-norte. Eles saem do sul e vão em direção ao norte. Diferente dos outros que a gente estava falando, né? O Amazonas, ele é oeste para leste, faz isso aqui. E o Paraná, Paraguai e Uruguai é norte para sul. O Tocantins-Araguaia, ele é sul-norte, vai para o norte. Então, o que acontece? Eu tenho o rio Araguaia aqui, que faz divisa do Mato Grosso e Goiás, e bem aqui, ó, ele abre aqui o rio como se fossem dois braços, tá vendo? Ó? Certo? E bem no meio forma a maior ilha fluvial do mundo, que é a ilha de Bananal, certo? A ilha de Bananal que fica aqui ó, na divisa de Mato Grosso com Goiás e Tocantins, ok? Aqui já seria Tocantins, né? Mato Grosso com Tocantins. E aí o rio Araguaia segue seu curso e vai se encontrar com o Tocantins. O Tocantins, pessoal, ele é um rio mais de planalto, então ele tem um grande potencial hidrelétrico. Sendo que nessa área, tá vendo esse azulzinho que tá mais escurinho aqui, ó? Esse azulzinho aqui, pessoal, é onde eu tenho a segunda maior usina totalmente brasileira, né? Que é a usina de Tucuruí. Não esqueça que quando eu falo usina, queria ter a atenção de vocês. Usina, a maior usina brasileira é Itaipu. Só que ela é binacional, Brasil e Paraguai. Mas totalmente brasileira, eu vou ter a maior, hoje é Belo Monte, no Rio Xingu, na Bacia Amazônica, e durante muito tempo, Tucuruí, no Pará, no Rio Tocantins, aqui, ó, tá? Ela é a maior, só que perdeu essa posição, né, para a usina de Belo Monte. Belo Monte fica mais ou menos aqui assim, tá? Porque o Rio Xingu passa bem aqui assim, ó. Tá? Então, Belo Monte fica mais ou menos aqui, ó, perto da de Tucuruí. E essa usina de Tucuruí, ela foi construída no início dos anos 80 para abastecer o projeto Grande Carajás, que é a extração de minérios, né, na região do estado do Pará. Ok? Então, essa é a bacia Tocantins, Araguaia, a maior bacia totalmente brasileira. Vamos lá agora, pessoal, para a bacia de São Francisco. Também é uma bacia genuinamente brasileira. Quando a gente fala da bacia, é a segunda bacia, né? Quando a gente fala do São Francisco, geralmente a gente acaba falando dele, não dos afluentes dele, porque muitos afluentes do São Francisco são intermitentes, ou seja, são rios que secam. Quais são os nomes que o São Francisco pode receber? Então, o São Francisco ele é chamado de Rio São Francisco, Velho Chico, Rio dos Currais, Rio de Integração Nacional e Nilo Brasileiro. Tá? Vou repetir. São Francisco, Velho Chico, Rio dos Currais, Rio de Integração Nacional e Nilo Brasileiro. Por que Nilo Brasileiro? Porque a nascente do São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Aqui, ó, deixa eu diminuir aqui, ó. Ele nasce, pessoal, aqui em Minas Gerais, na região da Serra da Canastra. Certo? Aqui, ó. Vem aqui nessa região aqui. Aí, o que acontece? Como ele nasce em Minas, ele nasce numa região que chove muito. Então, mesmo ele percorrendo toda essa região do semiárido nordestino, ele não seca, certo? Por isso que ele é chamado de Nilo brasileiro, porque o Nilo também não seca, apesar de cortar no deserto, porque a nascente dele chove bastante. Então, ele nasce em Minas, certo? Corta aqui, ó, né, de sul para norte, o estado de Minas Gerais, Bahia, cruza a Bahia de norte-sul, pega uma parte aqui da divisa de Pernambuco com a Bahia, que é Pernambuco, ó, que isso aqui é Pernambuco com a Bahia, e aí vai fazer limite entre Alagoas e Sergipe, desaguando aqui ó, no Oceano Atlântico, tá? Então ele atravessa vários estados. O São Francisco, ele é a grande fonte de água da região semiárida, então ele é super mega importante para irrigação. Ele tem um grande potencial hidrelétrico,
porque o São Francisco ele não é 100% de planalto, tem trechos navegáveis, certo? E os trechos navegáveis dele, ele vem desde Pirapora, em Minas, e vai até Juazeiro da Bahia. Então, esse curso que a gente chama de curso médio do Rio, é trecho navegável. Já o curso superior do São Francisco e o curso inferior ou baixo, ele tem mais potencial hidráulico. Então, logo na nascente, eu tenho aqui a represa de Três Marias, certo? Que fica em Minas, onde inclusive esse riozinho aqui é o chamado Paraopeba, foi um dos rios que recebeu grande quantidade de lama quando aconteceu o acidente aqui no distrito, né, da barragem de Feijão, no Embrumadinho, tá? E essa lama foi transportada pelo rio Paraopeba e chegou, de certa forma, uma pequena quantidade na usina de Três Marias. Então, Três Marias em Minas Gerais. Aí, aqui nessa região, eu tenho os grandes complexos hidrelétricos, tá? Eu tenho aqui a barragem de Paulo Afonso e Sobradinho, nessa região, que é uma das mais importantes no Nordeste, aqui na Bahia, tá? E nessa região aqui nós temos também a região da barragem Itaparica, nós temos Paulo Afonso, nós temos Xingó. Então, aqui eu tenho Sobradinho, que é a mais importante, certo? Citada muitas vezes em reportagens, certo? Então, as grandes usinas eu tenho Três Maria, Paulo Afonso, Sobradinho, Xingó, que fica nessa região já aqui, né, em Alagoas com Sergipe, certo? Bom, o São Francisco, ele é extremamente importante, então, para navegação, você navega no São Francisco, tanto é que ele é chamado de Rio de Integração Nacional, porque ele liga a região Nordeste à região Sudeste, tá? Inclusive na época da colonização é chamado de Rio dos Currais, porque transportava gado por aqui, certo? Ele é usado extremamente para irrigação, então nessa região aqui, ó, da Bahia com Pernambuco, é a região de grandes projetos de irrigação, de fruticultura irrigada, se cultiva várias frutas irrigadas, gerando muito emprego e muita renda, certo? Ele também é usado para geração de energia elétrica, super mega importante, e também ele é usado na transposição do São Francisco. Então, o que é transposição? Perceba que quem recebe a água do São Francisco, pessoal, basicamente seria quem? Seria a Minas, né, que é nascente, mas que não tem grande problema com a seca, tirando mais o seu norte, a Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Os outros estados não recebem as águas. Então, esse projeto da transposição de São Francisco é um projeto bastante antigo, tá? Que eu vou até passar aqui a imagem para a gente estar falando sobre ele. Esse projeto, pessoal, ele foi, na verdade, idealizado por Dom Pedro II, é um projeto bastante antigo, onde ele tinha a ideia de transportar água para os estados que não têm acesso ao São Francisco. Então, dos 9 estados nordestinos, tira o Maranhão, que não tem grande problema com a seca. O Piauí, mais ou menos, né? Também nem tanto, já vai fazer mais um limite com o Maranhão, mas também pode ser usado. Mas os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, que são os 3 estados que mais sofrem com a seca, eles não têm acesso ao São Francisco. O São Francisco passa aqui, ó, certo? Ele vai pegar a Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, que estaria ao sul. Então, qual é o projeto? Você fazer canais, certo? E de você levar por meio desses canais, que eu chamo de eixo leste e o eixo norte, você leva artificialmente as águas para as nascentes de rios, que muitas vezes são rios intermitentes, tá? O que são rios intermitentes? Que eles só correm na época da chuva. Um exemplo muito importante é esse rio aqui, ó, Rio Paraíba. Esse rio Paraíba, pessoal, ele é um rio intermitente, porque a nascente dele está bem na região semiárida. Então, na época da seca, ele desaparece. Aí, o que eles fizeram? Eles construíram um canal e transportam essa água, desviam a água aqui, certo? E vão mandar para a nascente do Rio Paraíba. E do Rio Paraíba, recebendo constantemente essa água, a água volta a correr normal, tá? Por isso que esses rios aqui, ó, Rio Paraíba, Rio Piranhas, Rio Apodi e Rio Jaguaribe, tá? Como o Rio Salgado, são rios receptores da água que vem desses canais, tá? E nessa região você vai ter a captação, tá? É onde você capta a água do São Francisco e manda para os canais. E aqui em Cabrobó,
certo? Que vai para o eixo norte, e na região de floresta, que vai para o eixo leste, ok? E aí você tem açudes, como açude de Boqueirão, que acaba represando a água para abastecer a população da região. Gente, qual é a grande importância? É você levar água no semiárido nordestino. Porém, você pode ver que a influência direta é onde você vai ter o tom do rosa mais escuro, que é onde passa o canal, tá vendo? Certo? Nessa área mais clarinha, você vai ter um auxílio, mas, por exemplo, quem vive nessa região, por exemplo, que nem Campina Grande, uma região bastante populosa, ele não tem direto vamos dizer assim, o acesso direto à água que vem da transposição. Então, muitas vezes, a transposição, ela não atendeu a necessidade de todo mundo, porque o rio passou ali, mas ainda essa água não chegou em todos os lugares, distante dessas áreas, né? Onde passam os canais. Fora todas as denúncias que nós temos, já tivemos, sobre, infelizmente, o desvio de verba sobre a transposição do São Francisco. Certo? Então, isso aqui é importante citar. E aí, pessoal, a última bacia principal, vou diminuir aqui para não atrapalhar, é a bacia do Rio Parnaíba. Perceba que do Rio Parnaíba, ele vai pegar principalmente quais estados? O Maranhão, certo? Que aqui ó, faz divisa do Maranhão ao Piauí, o estado do Piauí e um pedaço do estado do Ceará. Tá? Aqui Pernambuco, perceba que alguns afluentes em Pernambuco ó, vão para a bacia do Parnaíba. O Parnaíba é esse rio principal aqui, ó, certo? Que vai receber vários afluentes. Alguns são intermitentes, certo? Mas, de maneira geral, essa região, algumas, principalmente essa região mais litorânea, chove bastante. Então, ela é a segunda maior bacia do Nordeste, bacia principal do Nordeste, mas totalmente brasileira é a terceira. Ela ocupa quase 4% do país, abrange os estados, como eu falei, o Piauí, que é o privilegiado aqui, ó. Tanto é que a capital, Teresina, é cortado pelo rio Parnaíba, o estado do Maranhão, que também é banhado, tá? E o estado do Ceará. Mas, na verdade, quem é o grande privilegiado é o estado do Piauí. Ele é apelidado de Velho Monge. O rio Parnaíba, ele nasce aqui, ó, a nascente dele tá na Chapada das Mangabeiras, no Piauí, tá? Aqui é o curso superior, e no curso médio, que é nesse trecho aqui, no curso médio do rio, você tem um grande potencial hidráulico e tem a usina de Boa Esperança, que gera energia para essa região e faz parte do sistema CHESF, que é a Companhia Energética do São Francisco, certo? Então, tudo praticamente as usinas hidrelétricas que são instaladas, inclusive no São Francisco, pertence à Companhia Energética do São Hidrelétrica, perdão, do São Francisco, que é a chamada CHESP. E ao desaguar, o rio Parnaíba, que ele deságua bem aqui, ó, e ele forma o grande delta do Parnaíba, a foz do Parnaíba em delta. Não sei se vocês estão lembrados da nossa última aula, tá? Bom, o que acontece aqui, pessoal? Esse rio, só deixa eu ligar aqui, porque tá quase querendo dar uma diminuidinha. Vamos lá. Então, aqui no caso, pessoal, o delta do Parnaíba, ele é o único grande delta de mar aberto das Américas, ele deságua aqui no Oceano Atlântico, é um dos 3 maiores em extensão do mundo, perdendo para o delta do rio Nilo e do rio Mekong, tá? Então, basicamente, o rio Parnaíba, que até muito tempo era colocado apenas como uma bacia dentro da bacia do Nordeste, hoje ela é colocada como uma bacia principal, ok? Bom, pessoal, então a gente encerra a nossa aula por hoje. Desculpa, eu já ia me esquecendo de passar a atividade para vocês. Tem mais uma atividade aqui, perdão. Aqui, galera, ó, atividade tarefa, livro 2, frente 2, região hidrográfica. Vocês vão fazer os exercícios da página 630, os complementares, o 2, o 3 e o 4. Não esqueça de sempre, quando for fazer esse exercício de bacia hidrográfica, você localizar, visualizar no mapa, porque é necessário, pessoal, essa tua memória visual. Então, guarde o mapa, olhe bastante, tá? Tentem memorizar, porque tem várias provas que você perde uma questão, muitas vezes, porque você não sabe identificar que bacia que é aquela, tá? Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Vou deixar a tarefa para você fazer também em casa, certo? Qualquer dúvida, quinta-feira no nosso plantão estarei lá para responder as suas dúvidas. Espero que você esteja também, porque vocês não estão aparecendo direito, tá? E qualquer dúvida é só perguntar.
Um beijo, gente. Tô com saudade. A gente, se Deus quiser, a gente logo vai se ver. Beijo, gente. Tchau, tchau.